Em 16 de outubro de 2022, a polícia de Lacey, Washington, recebe uma ligação assustadora para o 911. 911, qual é a sua emergência? Qual é a ocorrência? Alô? Alô? A ligação foi feita por um Apple Watch e a pessoa que ligou não consegue responder nenhuma das perguntas do atendente. Por um bom motivo, ela foi amarrada e amordaçada com fita silver tape. Só vou desligar quando a ajuda chegar aí, tá bom? Mas quando a ajuda chega, já é tarde. Departamento de Polícia de Lacey. Identifique-se. Quando os policiais chegam ao endereço, a pessoa que ligou e o sequestrador já se foram. Restaram apenas um rolo de fita silver tape, respingos de sangue no carpete e a filha da pessoa que ligou. Ela conta que a mãe tinha problemas pessoais, mas não imaginava que isso pudesse acontecer. Ser sequestrada e enterrada viva, tendo apenas seu Apple Watch para pedir ajuda. Ela está morta. Tudo bem, ela está morta. Ele entra em briga com alguém, então, não importa quanto tempo tenha passado, ela sempre se vinga. Eu vou te mostrar. As imagens que você está prestes a ver nunca foram divulgadas antes. E então ele cutucou meus 2 seios com algo afiado, e naquele momento eu consegui sentir que estava sangrando. Então ele me enterrou no chão e se certificou de que eu estava morto. Assine no Spotify para ver nossos episódios sem anúncios. Link na descrição. Os policiais chegam ao endereço em uma rua suburbana em Lacey às 13h02. É uma tarde tranquila, sem sinais aparentes de confusão. Apenas aquela ligação assustadora para o 911. A mulher de 42 anos que fez a ligação, que vamos chamar de Jenny para proteger seu anonimato, mora naquela casa. Mas o nome no financiamento da casa é Cheol Kyung-an, de 53 anos. Seu marido. E nenhum dos dois é encontrado. Como a ligação para o 911 gerou preocupação suficiente com o bem-estar deles, os policiais entram na casa pela garagem. Na sala de jantar, há uma faixa de fita adesiva rasgada no chão e um celular deixado em cima da mesa. Quando os policiais ligam para o número associado ao Apple Watch, ele toca. E outro telefone encontrado no andar de cima, em um dos quartos, também toca. Ambos são celulares da Jenny, mas Jenny não está aqui. Em outro quarto, eles encontram mais fita adesiva e manchas de sangue no carpete. E os tapetes no corredor foram mexidos, como se tivesse havido algum tipo de briga física. Isso não é uma emergência médica. Algo muito ruim aconteceu. Enquanto eles analisam a cena, uma jovem chega. Ela é a filha de Jenny e Chai, de 20 anos. Ela diz que eles estão passando por um divórcio e que há uma ordem judicial em vigor, mas não sabe detalhes. Chai não mora mais aqui, mas ainda aparece de vez em quando para lavar roupa. E a van dele estava aqui esta manhã quando ela e a mãe voltaram da igreja. A mãe entrou em casa e ela saiu para fazer compras. Ela não viu nenhum dos pais desde então. Com base nessas informações, a polícia divulgou um alerta urgente sobre pessoas desaparecidas e pediu a localização de seu celular. Diante das manchas de sangue, teme-se que Jenny e talvez Chai tenham sido assassinados. Logo após a meia-noite de 17 de outubro de 2022, moradores de uma casa isolada perto da floresta são despertados por batidas fortes na porta. Ao abrir, encontram uma mulher ferida, coberta de terra e sangue, com fita adesiva no pescoço. Ela implora por ajuda. Diz que acabou de ser enterrada viva. Essa mulher é Jenny. Ela sobreviveu a um ataque terrível. Ela é levada ao hospital e depois aos detetives. E, para entender o que aconteceu com ela, eles precisarão começar do início. O rosto de Jenny foi censurado para proteger sua identidade. Você concorda com a gravação? Até isso não é um pouco demais? Sim. Jenny e Che estão casados há décadas e viveram entre os Euada e a Coreia. Eles têm 2 filhos, de 20 e 11 anos. E Che teve uma carreira de sucesso nas Forças Armadas, servindo na Marinha e no Exército desde 1988. Mas Jenny diz que o sonho americano não estava dando certo como planejavam. Você pode falar um pouco sobre sua relação com Jay, com ele, Jiroji? Um pouco mais alto. Então nós nos casamos. Como éramos recém-casados, ele estava muito envolvido com pornografia. E então ele ficava conversando com homens e mulheres durante toda a sexta e o sábado. E nas noites de domingo. Eu vi tudo isso. Naquela época eu recebia ligações sobre isso o tempo todo. Então depois que eu dei à luz minha filha, ele nos deixou sozinhas. Quando você diz que ele deixou vocês sozinhas, quer dizer que ele saía fisicamente de casa ou só não? Sim,
Pai às vezes incomodava muito do Dalhui em seu tanto bangi. Entrou. Então, mesmo quando ele estava em casa, ele não saía do quarto porque estava conversando e assistindo pornô. Então, com esse tipo de coisa, a gente discutiu. Então, em 2 ou 3 ocasiões, ele saiu de casa por 2 ou 3 semanas. Ela sabia pra onde ele foi? Pois é. Isso é complicado. Isso é complicado. Não havia contexto, então eu não sei. Uma vez, ela disse que viu uma das mensagens de texto dele. Então, a mensagem de texto dizia: quando você vier, traga meias ou traga outra coisa. Então, percebi que ele tem um amigo gay. Como você sabe que era um amigo gay? Ele gostou de pornô gay. Ele colecionava fotos de corpos masculinos nus. Então, quando estávamos na Coreia, ele fez uma viagem de negócios para Busan, em Jeju. E eu soube depois que ele convidou amigos homens para o hotel dele. Eu descobri que ela não fez logout. Então, a conversa, as mensagens estavam na tela. E ele esqueceu de desligar. Então, eu vi. E eu tenho o contexto do cliente. Eu tirei uma foto disso. E eu posso fazer cópias disso, nós vamos copiar. Essas conversas eram principalmente sobre sexo. Ele também falou de mim. Não quer mais fazer isso comigo, não está com vontade. Ele usava o trabalho para facilitar seus casos. Meu marido o convidou para um hotel em uma base do exército. Ele o acompanhou até lá. Então, o contexto disso está nesse texto. Tudo bem. Isso incluiu uma época em que ele foi chamado de volta para servir na Coreia, deixando ela com os filhos no Colorado. Então, eu descobri que meu marido foi ver o primeiro amor dele e que ele dirigiu longas distâncias várias vezes para isso. Nós fazemos essas coisas porque estamos apaixonados. Mesmo depois que ele voltou para a América, ele ainda mantinha contato com essa pessoa. E então, se você olhar as mensagens, há uma promessa dele dizendo que vai voltar para a Coreia para ficar com o garoto dele. Havia grandes partes da vida dele que ele mantinha em segredo. Em 2010, ela solicitou a cidadania, o que envolve uma entrevista. Então, o examinador me perguntou: seu marido já se divorciou uma vez. Você sabia disso? E também, você mesma preparou esses documentos? Fui eu quem fez. Certo? Não me encaixava. Preparei os documentos sozinha. Não, não é isso. Tudo o que eu preparei era só aquilo. Tudo o que eu preparei era só aquilo. Tudo o que eu preparei era só aquilo. Então, meu marido preparou o formulário de solicitação de cidadania. E então ele colocou em um envelope e selou. E ele disse: você nunca abre esse envelope. Você só entrega isso para o examinador. Então, o examinador E então leu e disse: você sabia que seu marido já foi casado uma vez? Eu disse que não sabia na minha primeira vez. Isso acontece muito. Sim, foi a primeira vez que eu soube. Então eu fiquei meio chocada. Ele tem 11 anos a mais que ela. Desde o início do namoro, ela sabia que ele poderia ter tido outra vida antes deles se conhecerem. Então, quando nós tínhamos 8 anos, eu perguntei pra ele por causa da diferença de idade: você já foi casado antes? E ele disse que não. Ela não tem família. E até a família dele disse que não. Ela ainda não sabe por que esconderam o primeiro casamento dele, e esse não foi o único aspecto do passado dele que voltou para assombrá-la. Então, mesmo naquela época, ele ainda mantinha contato com seu primeiro amor, então as ligações eram muito frequentes. Uma vez, eu atendi o telefone. Foi quando eu estava com 12 semanas de gravidez. Eu tentei atender o telefone e ele me impediu de fazer isso, me empurrando contra a parede. Então, por causa disso, eu tive um aborto espontâneo. Então, na época, eu estava sangrando e fui para o hospital. Então, ele não se importou com a minha segurança nem nada disso. Ele se preocupou quando o médico perguntou o que ocorreu em casa. Ele tinha medo de que eu pudesse contar as coisas que aconteceram. Ele me disse: por sua causa, eu quase fui demitido do meu trabalho. Por quê?
Onde isso aconteceu? O que o doutor me pediu emprestado mesmo, diga, o que é? Então você está me perguntando o quê? Você contou falou com o médico? O que houve? Eu não disse nada para o médico. Pela primeira vez, ela teve medo do marido, mas não seria a última. Ao encontrar as mensagens, sentiu que era a gota d'água. Então, naquela época, eu decidi que não podíamos continuar assim. Então, resolvi me divorciar. Então, meu segundo filho era pequeno e eu não tinha recursos financeiros. Ela precisava de tempo para juntar recursos e sair, mas o divórcio sempre esteve em sua mente. Nós moramos na mesma casa. Mas você faz as suas coisas, eu admiro isso. É separado. Então minha vida de casada é sempre solitária e isso não é saudável. No dia 28 de agosto de 2021, um ano antes daquele dia fatídico em outubro, eles estavam discutindo na garagem. O que desencadeou aquilo? O que deu início à discussão? Então estamos falando sobre um divórcio. Eu disse, eu não aguento mais isso. Naquela época, eu estava saindo com alguém. Então, quando eu estava passando por violência doméstica e coisas assim, essa pessoa Me ajudou. Então a gente estava discutindo. E meu celular estava no chão. E aí, com um machado, ele tentou destruir meu celular. E nesse momento, eu entrei pela porta da garagem. Então ele estava segurando um machado. Eu fiquei com medo. Então eu abri. Tem uma câmera na frente. E eu percebi que os vizinhos em frente à minha casa também têm uma câmera. Então, pensei que se eu abrisse a porta da garagem, ele iria parar. E ele parou. Assim como no aborto espontâneo, ele temeu que ela envolvesse as autoridades no casamento deles. Mas dessa vez, ela não se calou e foi à polícia. Então ele me agarrou e... Então ele me empurrou para o chão. Eu adormeci em casa. Então eu caí? Sim. E então ele agarrou meus tornozelos e me arrastou. Seu celular é assim? Então, já que é lua cheia, eu escondi meu celular e usei o celular da minha filha. Então liguei para a polícia. Entendi, você tem algumas fotos aqui. Você vai comprar hoje? São essas? Churrasco barulhento. Essas são as cicatrizes daquele dia. E essa é a declaração daquele dia. Então meu marido disse para nossa filha: se você não escrever essa declaração, eu vou para a cadeia. Então, desde o começo até aqui, minha filha escreveu sim. E daqui para frente, ele Disse. E minha filha me disse que estava com medo. Então ela teve que escrever essa declaração. Ele fez a filha defendê-lo, mas não conseguiu com Jenny. Várias vezes ele insiste que eu assine a declaração que ele escreveu e envie para a prefeitura. Então ele contou para o advogado. Eu não escrevi nenhuma declaração. Eu não assinei essa carta porque sei que isso é uma mentira e ele quer usá-la contra mim. Ele me enviou vários e-mails para assinar esta carta, mas eu recusei. O casamento deles já havia acabado, exceto no nome. Nunca foi perfeito. Desde o início, dormiam em quartos separados e ele deixou claro que cada um deveria viver sua vida. Foi isso que ele me disse. Vou viver minha vida, então não se preocupe comigo. Assim você pode viver a sua. Então, com o divórcio à vista e uma ordem de restrição em vigor após o ataque de agosto, ela também começou a viver sua própria vida. Ela saiu para encontros e conheceu alguém que se tornou seu namorado. Como seu marido se sentia em relação a você estar saindo com alguém? Ele disse, por mim tudo bem, mas você não pode. Perguntei, e você, o que acha disso? E ele ficou bravo. Quer dizer, para ele estava tudo bem fazer isso, mas para você não, correto? Então ele ficou muito chateado porque eu tinha um namorado e foi até o meu namorado e o ameaçou. Onde isso aconteceu? Meu marido foi até a casa do meu namorado. Com o que você está ameaçando? Nunca mais veja minha esposa e não a procure.
E então ele também disse ao meu namorado que avisaria a família dele sobre isso e também contaria sobre isso no trabalho dele. O comportamento de Che estava cada vez mais descontrolado. Quando você e seu marido discutiram sobre o divórcio, ele fez você se sentir com medo ou te ameaçou em algum momento por causa do divórcio ou não? Sim, sempre. Ele discutiu o que faria com o dinheiro da aposentadoria ou com qualquer outro dinheiro? Então ele disse: se eu te der o dinheiro da aposentadoria, eu te mato, eu vou te mostrar. Ele disse: se eu tiver que te dar o dinheiro da aposentadoria? Sim. Se eu tiver que te dar o dinheiro da aposentadoria, eu vou te matar. Leonardo Wayne. Sim, sim. Depois daquele incidente, decidi me divorciar dele. Então, na época, ele disse isso. Eu não sei o que fazer. E então ele disse, depois que ele foi dispensado do exército, e então eu vou esperar para ver. E ele estava me ameaçando. Em junho de 2022, ela encontrou um advogado de divórcio, alguém que garantiria que qualquer acordo fosse justo para ela. Então, enquanto eu não estava em casa, ele entrou e removeu as portas dos quartos e as jogou fora. E ele continuou me assediando. Pedi pra ele desistir do dinheiro. Falei pra ele. E ele também está certo comigo. Desistir do... Bem, Quando você diz desistir, tipo não reivindicar. então esse é meu dinheiro. Eu não faço a partilha de bens. E ele disse, ele não vai pagar a hipoteca para que a gente seja expulsa desta casa. No dia 6 de junho, ele ameaçou se matar. E ele disse que estava pronto para morrer. Ele disse, eu vou morrer. Isso se intensificou até setembro. E então ele também me disse que eu tenho que devolver para a mãe dele o dinheiro que eu teria pegado emprestado dela, que era tipo $150 mil. Eu nunca peguei dinheiro emprestado da mãe dele. Ele nem era próximo da família dele. Jenny diz que ele cortou relações com eles há 12 anos. A família dele sabia que ele era bissexual. Não. Isso seria aceitável na família deles ou culturalmente? Não, não é para eles. Símbolo sim, me desculpe. É um segredo para a família dele. Com sua esposa e filhos escapando de seu controle, Che estava ficando cada vez mais desesperado e obcecado pelo dinheiro. Então, antes de 16 de outubro, ele veio até a casa de Ian e eu para pegar os documentos e pegar alguns dos pertences dele. Eu pedi pra ele subir. Então, um dia eu voltei do trabalho e vi que o armário e as gavetas estavam todos revirados. Então, no meu quarto, eu tenho uma bolsa cara, Chanel, que tinha sumido. Isso foi em 11 de outubro. Então, ele bloqueou todos os cartões de crédito. Então, eu não tinha nada. Eu tinha um dinheiro de emergência no quarto. Eu dei pra ele. Que eram $2 mil. Então, ele pegou minha bolsa e tirou o dinheiro. No começo, eu pensei que tinha algum ladrão na minha casa, então chamei a polícia. A doutora disse, tenho quase para pegar certeza. o botão. Mas depois... Sim, depois eu percebi, pode ser meu marido também. Então eu liguei para o meu marido. Ele não atendeu o telefone. Pedi para minha filha ligar para ele. Eu usei o celular da minha filha. E então ele desliga o telefone. Perguntei por que ele roubou isso de mim e ele respondeu que dependia dele. É o quê? Isso depende de mim. O que você está fazendo? Nesse momento, ela sabia que ele faria qualquer coisa. E eu estudei como operar este relógio. Meus pais eram diferentes. Eu achava que estava com medo. Meu marido pode me matar a qualquer momento. Então eu aprendi a operar este relógio. Eu estava preparada. Ela sabia que a ordem de restrição talvez não fosse suficiente, e ela estava certa. No dia 16 de outubro, ela voltou para a casa da igreja com a filha e encontrou a van de Che na entrada da garagem. Ele estava esperando por ela dentro da casa. Ela mandou a filha embora e entrou para conversar com ele sobre coisas práticas, como guarda e pensão alimentícia. E meu marido começou a trazer à tona problemas antigos que tivemos na família e começou a reclamar, e então isso virou uma discussão.
Ela disse para ele que não queria que ele voltasse a casa novamente. Eu fui para o meu quarto e então ouvi a porta da garagem abrir e fechar e ouvi os passos dele. Os passos eram muito rápidos e de repente ele entrou no quarto e começou a bater no meu rosto e na minha cabeça, e então eu caí. E ele veio até mim, que estava caída no chão. Ele me disse que ia me matar, que não precisava de nada, e então ele estava me pressionando com o peso dele e tentando segurar minhas 2 mãos. E eu tentava me soltar disso, e então eu disse para ele não fazer isso, pedi para ele parar, e então eu implorei. Depois disso, ele prendeu meus tornozelos juntos com fita adesiva e depois prendeu minhas coxas com fita adesiva também. Depois disso, ele tapou minha boca com fita adesiva, envolvendo toda a minha cabeça, e também colocou fita adesiva nos meus olhos para que eu não pudesse ver. Ele a deixou sozinha para abrir a van. Foi sua única chance de pedir ajuda, então usou o Apple Watch para ligar para o 911 e enviar notificações aos seus contatos de emergência. Quando ele voltou, viu o que ela fez. E depois que ele descobriu que eu consegui entrar em contato com o 911 pelo Apple Watch, ele foi até a garagem e depois voltou. E então bateu no Apple Watch, com o martelo no meu pulso, e também usou o martelo para bater no meu pulso algumas vezes, várias vezes também. Ele a carregou até a van dele e depois dirigiu até o meio do mato. Provavelmente passaram direto pelos policiais que iam ao endereço dela. Insuficiente e tarde demais. E então, depois disso, eu não tinha certeza de quão longe eu estava dele, mas eu podia ouvir que ele estava cavando o chão por um tempo. E ele começou a me arrastar. E quando ele estava me arrastando, minha blusa e minha roupa íntima ficaram enroladas porque ele me arrastava e xingava. Me xingando, e então ele cutucou meus 2 seios com algo pontiagudo. E então, naquele momento, eu consegui sentir que estava sangrando. Depois disso, consegui ouvir que ele estava cobrindo com alguma coisa. Mais tarde, descobri que era um bosque. Mas então, na hora, consegui ouvir um barulho de algo pesado. Senti que talvez ele estivesse cobrindo esse buraco com algo pesado. Depois disso, ele começou a jogar terra em cima de mim dentro do buraco e da vala. Ele estava despejando terra. Era tudo o que ela podia fazer para continuar tentando respirar. E então, bem, ela disse que estava tentando, ela estava tentando não submergir a cabeça na terra para que pudesse respirar. E depois disso, depois que ele colocou toda a terra por um tempo, ouvi que ele estava ligando o carro. E então, depois disso, ele desligou o carro imediatamente. E eu pude ouvir os passos dele perto de onde eu estava enterrada. E então eu consegui ouvir os passos dele andando ao meu redor. Então ele se certificou de que eu estava enterrada no chão e de que eu estava morta. E então meio que cobriu meus pés e outras partes. E então disse, ela está morta. Tudo bem, ela está morta. Você ouviu a última coisa, nós, porque toda... Minha. Sim. Ele disse que ela está morta em voz alta ou pra si mesmo? Não, ele estava falando sozinho. Ele faz isso com frequência. Bem, ela fez aquela cara, eu vou te matar. E ele falou consigo mesmo. Então, ela ouviu os passos dele se afastando. Ele entrou na van e ficou sentado lá, deixando-a para morrer. Mas ela não estava morta. Naquele momento eu estava com muita dificuldade para respirar. E então, debaixo da terra, eu estava com muito frio. Mas então eu pensei nos meus filhos. E aí eu tive vontade de sobreviver àquela situação, pensando nos meus filhos. Ela conseguiu se livrar da fita adesiva com as próprias mãos. Naquele momento, acho que percebi que o carro dele estava muito longe do buraco que eu estava cavando. E eu não queria que ele soubesse que eu estava viva e que tinha me livrado da fita. Eu tinha medo que ele descobrisse, então fiquei imóvel e quieta até escurecer. Quando escureceu, ela percebeu que havia uma luz na van, mas as janelas estavam embaçadas. Esperando que Che estivesse dormindo, ela saiu do buraco e fugiu pela floresta. Por muito tempo, ao longo da estrada, eu estava fugindo. E então, de repente, consegui ver a luz de uma casa. E então, eu subi pela entrada da casa deles e então toquei a campainha.
Eu pedi ajuda. Meu marido está tentando me matar. Ele costumava dizer com frequência que iria me matar quando estava com raiva. E ele também disse, quando estávamos nos divorciando, ele disse: eu prefiro te matar do que te dar o meu dinheiro da aposentadoria. Quando ele estava discutindo, ele costumava dizer que iria me matar, mas eu não sabia que ele realmente faria isso na vida real. Não acredito, é muito assustador. Não acredito que ele fez isso. Eu estou com muito medo. O que não transparece na voz do intérprete é a própria dor e medo de Jenny. Ela está chorando enquanto conta a história. O homem que ela amava e com quem se mudou para o outro lado do mundo fez um plano para matá-la e quase conseguiu. Foi assim que me senti depois de viver com ele por 20 anos. E também a família dele me disse que ele, especialmente a irmã dele, me disse isso. Então, por exemplo, se ele briga com alguém, então não importa quanto tempo passe ou quanto tempo já tenha passado, ele sempre se vinga. Isso é o que mais me preocupa. A parte mais preocupante para mim, porque eu deveria ter morrido como era o plano dele. No entanto, eu sobrevivi, escapei dessa situação e então ele foi pego. Por isso que eu estou mais preocupada. Felizmente para Jenny, a polícia o alcançou. Por volta das 7h30 da manhã do dia 17 de outubro, um veículo suspeito é avistado na Chehalis Western Trail, a cerca de 1 milha da casa onde Jenny pediu ajuda na noite anterior. Ele corresponde à descrição da van de Che. A polícia vai até o local e encontra o veículo com o motor ligado e Che cochilando dentro. Eles o detêm sem resistência. Ele tem um ferimento visível na mão e é levado primeiro ao hospital. Enquanto isso, policiais buscam na mata e acham uma clareira com árvores caídas, como Jenny descreveu. Lá, eles encontram um buraco no chão com galhos de árvore colocados por cima para escondê-lo. Dentro do buraco, há tiras rasgadas de fita silver tape iguais às da casa de Jenny. Esse buraco foi feito para ser o túmulo dela. Revistando a van de Che, continuam as descobertas assustadoras. Eles acham uma fronha ensanguentada, um machado em um saco plástico e uma ferramenta multifuncional com lâmina. Também há vários documentos, incluindo os papéis do divórcio e planos de viagem para um voo para Miami no dia 17 de novembro. Ele queria pegar um voo para a Flórida ou algo pior? Os policiais também acharam um bilhete rasgado escrito à mão para seus filhos. Me desculpem muito por ter chegado a esse ponto. Desculpem por causar tanta dor e sofrimento a vocês desde o nascimento. Não queria isso, mas me senti encurralado. Não quero mais viver. O nascimento de vocês foi o momento mais feliz da minha vida. Foi incrível ser seu pai e passar tempo juntos. Eu amo muito vocês. Espero que tenham uma vida melhor do que a nossa. Obrigado por serem minha filha e meu filho. Adeus, papai. Ele estava planejando um assassinato seguido de suicídio? Se estava, ele não vai contar aos detetives. O Sr. An está aqui conosco. Sr. An, você consegue nos ouvir? Sim. Você sabe que isso está sendo gravado? Sim. Ok, então... Porque você obviamente não está livre para ir embora. E antes de fazermos mais perguntas, vou ler seus direitos para você. Quer dizer, naturalmente, né? Ao conversar, buscamos aprender o máximo sobre as pessoas, certo? Você serviu nas Forças Armadas? Sim. Eu prefiro ficar em silêncio. Desculpe, você tem que falar mais alto. Eu tenho que ficar em silêncio. Algo sobre a quinta emenda. Sim. Então, a quinta emenda. Então você está dizendo que não deseja falar conosco? Sim. Você não quer falar conosco? Não. Ele invoca a quinta emenda, o direito de não se incriminar, e se recusa a falar. Mas há muitas provas contra ele. A câmera de segurança de um vizinho o flagra entrando em sua van e estacionando na garagem bem na hora da ligação para o 911. A própria filha dele identificou o homem visto aqui como Che. Conhecidos do casal também tinham revelações comprometedoras. Uma amiga descreveu que havia um histórico de violência doméstica e que o homem, Che, havia sido preso no ano passado por violência doméstica. E depois dessa prisão ele fez comentários do tipo que, se fosse para ele cair, ele não iria sozinho e que levaria ela junto com ele. Durante a audiência de fiança, Jenny faz uma declaração desesperada. Essas são as palavras dela. Por favor, não concedam fiança.
Eu realmente temo pela minha vida. Só quero enfatizar que eu tenho muito medo dele e ele vai me matar de novo se estiver solto. Assim, a fiança é negada. Ao final, ele se declara culpado de tentativa de assassinato e diz que o transtorno de estresse pós-traumático de sua carreira militar de 30 anos causou seu colapso mental. Mas a histórico de comportamento abusivo e controlador sugere o contrário. Enquanto ele fazia uma declaração no tribunal, Jenny começou a ter dificuldade para respirar, precisando ser atendida por paramédicos. Che é condenado a quase 14 anos de prisão, a pena máxima para seu crime. Quando for libertado, ele não poderá possuir uma arma de fogo e está proibido de contatar sua esposa, que ficará com as cicatrizes do que ele fez para sempre. O que você achou dessa história assustadora? Conte pra gente nos comentários abaixo. Até a próxima. Fique seguro, continue acompanhando nosso canal e nos vemos em breve no The Decoder.